Trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Filipenses. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado, se você já abriu. Você sabe aquele olhar 53, sei lá, é 53 que fala? 46? 43. Dá um olhar para ele assim, 43. E aí você vai dizer assim, você sabe qual que é o poder deste olhar? Você vai saber hoje qual é o poder do olhar. E eu quero ministrar essa palavra no teu coração. Então, Filipenses, no capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 12. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo. Aprendeu o quê? O segredo de me sentir o quê? Contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou em algumas versões, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, ministra a tua palavra, Senhor. Me usa, fala com a tua igreja, ministra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Poder de olhar. Aqui Paulo fala aos filipenses que ele descobriu um segredo. É interessante porque quando eu entendo, eu leio, logo eu quero saber que segredo é esse. Você é assim também? Você é assim? Você fica ansioso quando alguém fala assim, eu sei de alguma coisa. Daí você fala assim, o quê? Não vou te falar. Ah, fala aí. Não vou te falar não. Fala. Não vou não. É assim? Você é assim? Eu sou assim. Às vezes quando alguém vai fazer aniversário, eu já quero comprar o presente um mês antes. Só que a pastora fica brava, porque eu quero também dar um mês antes. Deve fazer, mas o aniversário é daqui um mês. Eu falei, eu sei, mas eu quero dar. Por quê? Porque eu não gosto de guardar surpresa. Então a pastora fica enrolando, fala, não vai comprar hoje não vamos sair para comprar nada, não vai comprar não vai comprar. Porque ela sabe que se eu comprar, eu vou falar assim, vamos lá. E eu vou acabar entregando. Ou eu vou ficar dando indireta, olha, que número de camisa você usa? O teu pé, que sapato é número o quê? Você gosta de tênis? Né? Então fica difícil para guardar segredo. Então quando eu leio Paulo dizendo, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Como que você fica? Que segredo é esse, não? Porque ele diz assim, que ele aprendeu a viver alimentado ou sem alimento. Ele aprendeu a ter pouco ou ter muito. Ele aprendeu a viver com força ou com pouca força. O que Cristo dá para ele, ele enfrenta qualquer situação. Ô meu, que coisa é essa que Cristo te deu? Se paga, se compra, se vende, se negocia. Está entendendo? Você também não queria saber? Pois a palavra do Senhor, ela te orienta, ela te mostra, ela te ensina. Mas aí depende de como você quer receber isso. E tudo depende do poder do olhar. E você sabe o que é o poder do olhar? Isso representa para você e para mim o poder de ver-se. Ou de encarar-se. Quantas vezes você olhou no espelho e admitiu o que você estava vendo? Que tem gente que olha para o espelho e começa a achar que é bonito. Não é assim? Nossa, como eu sou bonito. Como eu sou lindo.
Como eu já falei para vocês, eu já cheguei a 144 quilos. E eu achava que eu era forte. Eu achava que eu era forte, ou que eu tinha ossos grandes. Então eu olhava para o espelho e falava assim: a camisa era número 9, a calça era 58. E eu estava achando que eu era forte. Quando eu tenho o poder de olhar, eu tenho o poder de me ver. E aí, quando eu tenho o poder de me ver, de encarar-me, eu olho e digo: você está gordo. E está gordo pra caramba. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa emagrecer, mano. Está entendendo? Poder de olhar-se. Poder de avaliar-se, de encarar-se. De você dizer: você precisa fazer alguma coisa. De você olhar e dizer: você está acomodado. De olhar e ver que você olha as coisas e aceita tudo do jeito que está. Paulo deixa bem claro que ele descobriu o segredo de encarar qualquer situação contente. Não é encarar qualquer situação por encarar. Não é enfrentar qualquer situação por enfrentar. Você enfrenta. Você enfrenta desemprego, você enfrenta patrão, você enfrenta vizinho chato, você enfrenta gente mal-humorada, grossa. Não é assim? Mas você enfrenta contente? Quando você está com fome, você enfrenta a fome contente? Eu conheço uma pessoa que eu corto o meu pescoço, mas não vou dizer quem que é, que fica brava quando está com fome. Nossa, se eu cortasse o pescoço. Você fica bravo também? Eu agora, depois que eu tirei a vesícula, se eu sinto muita fome, começa a me dar tremedeira. Então eu não fico nervoso, mas me dá uma tremedeira, eu fico... Você sabe lidar com todas as situações, com todos os momentos da sua vida contente? Paulo está dizendo: eu descobri o segredo. Eu descobri a fórmula para enfrentar tudo isso contente. E aí eu quero que você pense nos dissabores que você tem tido na sua vida. De repente você tem tido sabor no teu trabalho, não é? Como você tem enfrentado? Contente? Você tem tido dissabores na tua casa, às vezes discussões acaloradas. Você enfrenta essas discussões contente? Você enfrenta as dificuldades com os filhos, com os relacionamentos contente? Quer descobrir o segredo? Mas para você descobrir, você primeiro precisa olhar-se. Você precisa encarar-se. E aí eu me lembro quando eu era criança, que menino, quando quer brigar na escola, ficava empurrando. O que foi? Né? E isso era chamado o quê? Você é afogado, né? Está afogando comigo? Está afogando? Está afogando? Não é? Você precisa fazer isso com você. Você é afogado, hein, cara? Está entendendo? E às vezes nós precisamos fazer isso. A gente mesmo, com a gente mesmo. A gente precisa olhar e confrontar. Sabe? E hoje, para você descobrir esse segredo, primeiro você tem que fazer isso. Porque senão você vai ouvir e já vai dizer assim: ah, é só isso? Para quem não olha para dentro, não vai entender o valor que isso tem. Mas eu quero mostrar para você. Ali em Filipenses mesmo, no capítulo 3, há um texto maravilhoso que ele diz assim:
no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor. Veja, Deus vem ministrando ao teu coração, mas você ainda não consegue ver um mundo melhor? A palavra não faz menor sentido para você. As coisas que o Senhor nos ensina, as coisas que o Senhor ministra sobre nós, não muda a maneira de como nós enxergamos as coisas, ela não vai ter efeito nenhum em você. Está entendendo? Então, se você olha o teu casamento como algo que não tem jeito, mas quando Deus fala com você, você muda a visão, aí há esperança, a palavra tem poder. Mas se você mesmo ouvindo, você olha para o teu cônjuge e admite que ele não tem jeito, que o teu casamento não tem jeito, mesmo você ouvindo a palavra de Deus, o teu casamento não tem jeito. Você entende? Por quê? Porque Paulo está dizendo que tudo que ele dava como ganho, todas as coisas que ele se apoiava, e a gente às vezes se apoia em tantas coisas. Ele era fariseu e se apoiava no zelo da lei, ele se apoiava no zelo do conhecimento que ele tinha. Ele diz: eu era um dos mais jovens fariseus que haviam, mas eu era o melhor de todos eles. Ele era vaidoso. Ele se apoiava na sua juventude e no seu conhecimento para dizer assim: olha como eu sou bom, olha como eu sou o cara, e esse cara sou eu, sabe? Mas aí ele diz assim: eu dou tudo isso como perda, eu dou tudo isso como perda, olha, isso não tem mais valor para mim, isso não tem mais importância para mim. Por quê? Porque agora, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, eu posso ir muito mais longe. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, pela fé, eu posso ir mais longe. E pela fé, por que ele fala pela fé? Porque ele estava acostumado que pelo conhecimento, pela habilidade dos seus conhecimentos, ele poderia compreender todas as coisas tinham que ter sentido. E ele descobriu que o pleno conhecimento que vem de Jesus Cristo não tem tantas respostas como eu gostaria de ter. E aí entra a fé, porque a fé é aquilo que eu não posso ver. Mas se ele falou, eu creio. Se ele ensinou, eu faço. Eu pratico. Vocês estão entendendo? Então ele chega a dizer que toda essa vida que ele tinha, toda essa panca que ele tinha, ele dá como esterco. Tamanha importância. Não vale nada para mim. Eu não faço mais nada baseado no que eu tinha. Agora eu faço tudo novo. E às vezes nós entramos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor, mas não damos como perda as nossas experiências. Nós não damos como perda as nossas habilidades. Nós não damos como perda as coisas que nós conseguimos ou conquistamos ao longo do tempo devido às nossas experiências de vida. Você pode ter tido um casamento frustrado e achar que todo casamento é frustrado. E aí quando você encontra alguém que é feliz no casamento, você vai dizer: é mentira, hipocrisia, falsidade. Entra na casa deles mesmo. Duvido que é assim. Gente que é frustrada e acha que todo mundo é frustrado. Eu já ouvi tantos pastores falando assim: se o fulano prega muito sobre isso, se ele prega muito sobre isso é porque ele faz isso. Ele está generalizando uma situação, quer dizer, não podemos ensinar nada, porque tudo que se ensina quer dizer que ele faz.
ensina para os outros não fazer porque ele faz. Se eu generalizo isso, eu estou dizendo que isso é uma tese minha. Mas é uma tese, não tem comprovação nenhuma. Por isso é uma tese. Está entendendo? E nós estamos cheios disso. A gente vem impregnado de conhecimento que vem de homens. E as pessoas reproduzem, ecoam isso. É como essas músicas ruins que a gente ouve e não precisa ouvir muito não. Ela fica na tua cabeça. Não é verdade? A gente não precisa ouvir muito não. Ouvir um pouquinho, a gente já percebe que ela já começa a dar trabalho para nós. Não é verdade? A gente não para de pensar no raio daquela música ruim. A gente acorda, tá com aquela música, dorme com aquela música, anda, vai onde vai, tá aquela música ruim. Assim como ecoa a música ruim, ecoa também o conselho de um pai, um conselho ruim. Um conselho de uma mãe, um conselho ruim. E a gente reproduz isso. Aí vem Jesus e mostra para nós algo novo. Vem Jesus e mostra algo que é para mudar a nossa vida, mas a gente não vive isso. Jesus fala assim, olha, alegrai-vos no Senhor. Você vive triste. Não temais. Seja corajoso, que eu sou contigo. Eu sou medroso, sou covarde. Está entendendo? Se as palavras só têm o sentido se não ajudam a mudar a tua maneira de enxergar, ela não entrou em você. Aí dá para entender a parábola do semeador, quando a palavra diz que a semente foi lançada e foi roubada. A semente foi lançada e veio a ave do céu e a roubou. Se eu perguntar para você assim, olha, a palavra está caindo em boa terra aqui, você vai dizer, glória a Deus. Mas amanhã você encontra a dificuldade e vai continuar pensando como você pensava. Foi roubada. Por quê? Porque a palavra deveria produzir em você esperança, você olhar um mundo melhor. Mas as pessoas dizem assim, olha, é impossível, politicamente todo mundo é ladrão. Mas você vem e diz, não, existem gente boa. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nem todos os homens são iguais. E aí, em vez de eu pensar no mundo melhor, não, eu continuo pensando, todo político é assim mesmo, não salva um. Tem como ver um mundo melhor assim? Não. Olha, todos os médicos são ruins. Todos os advogados são corruptos. Todo mundo é ladrão, todo mundo é sem vergonha. Homem é tudo igual. Se eu consigo enxergar algo diferente, a palavra já está movendo em mim. Se eu ando segundo a maré, se eu vejo como todo mundo vê, a palavra não está em mim. E esse é o mal que acontece dentro da igreja. Porque a igreja, em vez de ser luz, ela é treva junto com os outros. Aí o cara diz assim, pastor é tudo ladrão. Ele diz, é mesmo, tem uns pastores que eu vou falar. Em vez de você produzir nele um mundo melhor, você fala assim, não, está condenado mesmo, não adianta. E os padres, então, vixe, e os budistas, Quer dizer, todo mundo é ruim, não serve nada. Aí você vai escrever na camisa assim, né, o cara lá do trabalho, eu não creio em Deus. O Carlão tem um amigo lá no trabalho dele que põe a camisa social, mas põe uma camisa por cima da camisa escrito, eu não creio em Deus, né, Carlão? E anda no trabalho assim, para mostrar para os outros. Pessoas que não conseguem ter esperança, pessoas que não vê nada. Você olha lá para o teu trabalho, essa porcaria desse trabalho, droga desse trabalho. Qual é a esperança que você tem de ser feliz nesse trabalho? Nenhuma. A palavra não entrou em você. Por isso o teu trabalho vai continuar sendo a porcaria que é. Em vez de você olhar com esperança, em vez de você olhar como um mundo melhor, você olha como um mundo pior. Só tende a piorar. Fulano, esse é ruim. E esse ciclano, piorou. Está entendendo? Há muitas pessoas
de visões perfeitas que não veem nada. Talvez você veja muito bem, mas não vê nada. E é interessante que às vezes a gente olha pessoas que têm problemas de visão e elas estão sorrindo, elas estão vivendo. Lá perto da igreja da Barra Funda tem um centro onde treina esses jovens, essas pessoas que têm problemas de visão. E se você andar na frente da igreja da Barra Funda por alguns minutos, você vai ver que vai passar várias pessoas de bengalinha. E você não vai ver ninguém arrastando eles, não. Eles estão lá, no centro da cidade, andando para cima e para baixo, vivendo. E você não vê elas reclamando, não, elas estão vivendo. E aí a gente vê uns jogando bola. E você fala, como que joga bola? Joga bola. Estão fazendo alguma coisa? Estão se aperfeiçoando? Estão tendo esperança? Estão procurando fórmulas para serem felizes? Não tem visão. E tem gente que tem visão que está cego, não vê nada. Sabe? E aí Paulo, ele está chamando a atenção. Ele viu algo que poderia ser diferente de tudo que ele via, de tudo que ele estava acostumado. E aí ele descobriu que ele pode ser feliz em qualquer lugar se ele viver pela fé. Se ele trazer o conhecimento que vem de Jesus Cristo, ele pode ser feliz em todo lugar, em qualquer momento. E às vezes nós temos isso o tempo todo ecoando na nossa frente e a gente não muda a visão. A gente não enxerga. Precisamos aprender para os nossos olhos melhorarem. Mas eu não venho em escola bíblica. Eu não estudo, entro na internet e eu só quero ver palhaçada na internet. Eu não quero ver nada que me edifique, nada que me ensine, nada que aprimore meus conhecimentos. Eu não venho na igreja, eu venho na igreja esporadicamente e quando venho e fico no mundo da lua. Você quer melhorar os seus olhos para se ver melhor, para poder se encarar? Você precisa aprender. Você precisa aprender. E quem não aprende não muda o olhar. E quem acha que já aprendeu demais vai continuar sem ver. E Paulo está dizendo, eu era fariseu. Eu era o melhor de todos. Eu era o mais jovem, mas era melhor do que os mais velhos. Conhecia mais do que todos eles. Fazia melhor e era mais zeloso que todos eles. E eu dei tudo isso como perda. Vou começar de novo, vou aprender tudo de novo. Vou me retirar para aprender. Vou me recuar para aprender muito mais. Você está entendendo? Uma pessoa que recolheu-se, disse, olha, Paulão, você não é o cara não. Paulão, você precisa dar um jeito na tua vida. Você é um hipócrita. Você é ruim. E você nunca vai ser feliz. E ele descobriu que se ele pudesse aprender algo novo, os seus olhos iam se abrir. Os seus olhos iam se abrir. E ele poderia entender outras coisas. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser estimulado. Você sabia disso? Veja só. Às vezes nós estamos caminhando na rua e se deixarmos, nós olhamos só para o chão. Se vamos atravessar uma rua, só olhamos para a faixa. Quantas pessoas são atropeladas e nem perceberam que um carro estava vindo desgovernado? Quantas pessoas, às vezes, na hora de atravessar a rua, às vezes estão lá com um sonzinho no ouvido, nem percebe que um carro está vindo em direção, e quando o carro está em cima, a pessoa para e fica paralisada, ela não tem reação, sabe por quê? Porque ela estava olhando só o que estava ao redor dela. Ela só estava ali envolvida naquele mundo. E você sabe que Paulo está ensinando para nós? Que se você quer ter um olhar melhor, você precisa estimular, porque você não vai produzir isso naturalmente. Você não vai conseguir aprender a palavra do Senhor se você não for estimulado. E você sabe como você é estimulado? Ô fulano, levanta, vamos para a escola bíblica. Você precisa aprender. Poder no olhar, você precisa encarar.
Você chegar para você mesmo e dizer, ô meu, levanta aí, você precisa aprender. Você não pode ser do jeito que você é, não. Você está vendo como você lida com as dificuldades da semana? Você viu como você encara quando você é humilhado? Você está vendo como você encara quando as pessoas te ofendem? Você está vendo quando você encara quando a tua mulher fica doente, quando teu marido fica doente, quando teus filhos ficam doentes? Você precisa aprender, levanta aí, vamos lá para a escola bíblica. Você está entendendo? Não pensa que teu conhecimento, teu olhar vai se abrir naturalmente, porque ele não se abre naturalmente. Ele só se abre com estímulos. Por que as pessoas falam assim, olha, você vá a tal lugar que você vai descobrir o segredo da felicidade. O povo paga, o povo faz. Por quê? Porque eles estão sendo estimulados, gente. Por que alguns restaurantes, lanchonetes, a cor da caixinha do lanche precisa ser aquela cor para estimular você a comer mais? Está entendendo? E se você não se estimula no olhar, você não vai ter conhecimento, você não vai aprender, você não vai ser nada. E Paulo descobriu que ele precisava ser estimulado, mas ele precisava fazer isso sendo provocado, porque ele já sabia tudo, já conhecia tudo. Quando a gente é vaidoso, arrogante, a gente não quer aprender mais nada não, gente. E aí quando alguém fala para você assim, você precisa aprender, você fica bravo. Fica bravo. Ô, meu, larga a mão de ser ignorante, vai aprender. Você está pensando que é o quê, meu? Tá chamando de ignorante? Fica bravo. Isso é sintoma de arrogância, gente. Isso é sintoma de vaidade. É gente que acha que já chegou lá. Eu não preciso de ninguém, não. E se você precisa aprender, você precisa ser humilde. Você precisa entender que você precisa de estímulos. Eu estava ouvindo uma coisa essa semana que é interessante. São as crianças, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir, no entanto, elas sabem o essencial para a vida. Veja, uma criança, ela entra em casa e se não tiver almoço, ela come bolacha. Não é? E um adulto, come? Não, reclama. Não tem nada para comer nessa casa. Não é? A criança, se tiver sujinha, ela vai esperar, senta no sofá, ela não tem problema. Mas nós fazemos um inferno se alguém estiver no banheiro e eu quero tomar um banho. As crianças, elas vão para um lugar onde foi o aniversário do Jefferson. E tenho certeza que lá as crianças, quando viu os negócios, foram brincar. Interessante que ela falou assim, você é rico? Você é pobre? Onde você mora? Não. Oi, tudo bem? Não é assim? Não é assim que elas fazem. Depois você deixa eu? Ah, deixo. Não é assim? E depois eles chegam para a mãe e falam assim, olha pai, esse aqui é o meu amigo. 10 minutos depois. Não é verdade? Você percebe como as crianças nos ensinam? Como aproveitar a vida? Por quê? Porque você olha e fala assim, olha, faz amizade com aquele. Não, vai saber quem que é. De onde veio? Será que foi bem criado? Será que não foi? Quem foi o pai dele? Quem foi a mãe dele? Não é assim? E aí você perdeu a oportunidade de ter um amigo. A criança já te mostrou como ser feliz na vida. A gente vê as crianças entrando num lugar e ela vê bola. Ela já chega... Não é? Ela já chega chutando... E vai, e vê a cama elástica. Não é assim que ela faz? O que a gente faz?
Vê a bola, põe o pé em cima e fica assim. Vê a cama elástica, põe o pé e faz assim. Não é verdade? Você está entendendo como as crianças nos ensinam? E aí Jesus fala que para a gente entrar no reino de Deus, e aí eu aprendo algo. Quem não muda a sua maneira adulta de ver e sentir, e não se torna como criança, jamais será sábio. E você sabe o que significa a palavra adulta? Você já leu no dicionário? Adulto quer dizer quem atinge o seu completo desenvolvimento. Quem é adulto aqui? Não tem ninguém adulto aqui? Mas se eu tivesse perguntado antes, vocês não teriam falado? Você está entendendo por que Jesus fala que nós temos que ser como crianças? Porque quando a gente fala, eu sou adulto, você está dizendo, já alcancei, estou completo, não preciso mais nada. E se nós queremos ser sábios, nós precisamos mudar a maneira adulta de ser. Precisamos mudar a maneira adulta de ser, de ver e de sentir. E nos tornarmos como crianças. E o que é ser criança? Ser ingênuo, ser infantil, ser imaturo. Talvez algumas irmãs vão dizer, ai pastor, meu marido já é tão infantil. Ele é tão imaturo, Deus está amarrado. Não, eu estou falando de outra coisa. É lá de dentro. De você ser ingênuo, não ficar vendo maldade em tudo, sabe? De você ver que você é imaturo. Imaturo quer dizer o quê? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Só que em vez de você ficar falando assim, o sol é quente, a lua é gelada. Não, você vai falar assim, o que é isso aqui? Olha, Jesus está falando isso aqui. O que é isso aqui? Preciso aprender. Olha, Deus falou isso aqui. Por que Ele falou isso aqui? Eu preciso saber por que Deus falou isso aqui. Você está entendendo? É aqui, ó, na palavra, que você vai ser ingênuo, vai ser imaturo. Você vai precisar ser infantil. Você vai dizer, pastor, o que quer dizer isso? Pastor, o que quer dizer aquilo? Aí o pastor vai dizer, por isso e por isso, por isso. Você vai dizer, por quê? Por que disso? Você vai dizer, por quê? Mas para isso, por quê? Vai dormir, menino. Vocês estão entendendo? Paulo, ele está ensinando que ele precisou zerar para começar a aprender tudo de novo. Mas agora aprender pela fé, aprender pelo ensinamento de Jesus, aprender coisas que visivelmente ele não vai ver, mas pela fé ele vai viver. E ele vai chegar e vai dizer, olha, se eu não sei, eu vou perguntar. E se eu não achar a resposta, eu pergunto para Deus, porque Deus, Ele vai me dar a sabedoria. Por que quando você pede sabedoria a Deus, Deus te dá? Porque é uma criança pedindo para o pai, e o pai jamais vai recusar ensinar um filho. Se você entrar na presença do Senhor e dizer, Deus, eu não sei, por que é isso? Por que é aquilo? Deus vai te ensinar, Ele é um pai zeloso. Ele é um pai amoroso, Ele tem prazer de te mostrar, mas Ele vai te mostrar aqui, irmão. Ele vai mostrar na sua palavra como você deve fazer. Você está entendendo porque Paulo diz, descobriu o segredo de estar contente em todos os momentos, em todo lugar, em todas as situações, consequências, sem viver ter muito, sem viver ter pouco. Quando você entender isso, e eu creio, pela fé, que você está entendendo, porque se eu falasse assim, não estou crendo, estou falando para as paredes, eu não estaria crescendo no conhecimento.
Às vezes, como pastor, o diabo fica assim, teu trabalho é em vão, ninguém está ouvindo, não adianta nada. O cara chegou lá, ficou olhando feio para sua cara. Mas o meu olhar de esperança faz com que aquilo que eu aprendi entre aqui e eu cresça. Eu falo assim, olha, você, diabo, pode falar uma coisa, mas mesmo que eu não veja, eu sei que o Espírito de Deus falou. Eu sei que o Espírito de Deus ensinou. Você pode ficar sussurrando no meu ouvido, dizendo, valeu a pena, foi em vão, todo esforço, todo sacrifício. Tudo bem, você fala o que você quiser falar, mas eu prefiro ouvir o que a palavra de Deus me fala. E a palavra me diz que é mudança, que é possível mudança. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, fulano não tem jeito. Aí você fala o quê? Verdade. Hoje você vai ver diferente. Você vai assim, não, tem jeito. Tem jeito. Fulano nasceu assim, vai morrer assim. Não. Ele pode mudar. Ele vai mudar. E eu vou trabalhar para fazer. E eu vou fazer o que tiver que fazer. Está entendendo, gente? Paulo descobriu como ser feliz na desgraça. Sabe como é ser feliz na desgraça? Porque a desgraça vai acabar. Deus é comigo. Deus é comigo. Não vai ter desgraça. Está entendendo? Não vai ter desgraça. E aí ele olha e fala assim, meu Deus, é verdade, o Senhor é comigo, glória a Deus, uhul! E todo mundo vendo a desgraça e ele está lá, Está entendendo? Assim como João estava em Pátimos e ali era uma cadeia, as pessoas estavam morrendo, elas trabalhavam até a morte. O cara vê o céu, ele vê o Senhor de pé no trono, ele vê os anciãos, 24 anciãos declarando, Senhor é santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. O cara está em Pátimos vendo desgraça, mas ele consegue ver a glória. Esse é o segredo de você estar contente em todo lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. A tua fé na palavra do Senhor faz você ver o mundo melhor. Faz você ver o mundo melhor, faz você ver a tua empresa melhor, faz você ver a tua casa melhor, faz você ver teus filhos melhor, teu casamento melhor, tua família melhor. E aí você pode olhar tudo isso e ficar reclamando da vida. Hoje dá um basta nisso. Dê como perda tudo isso, eu dou tudo como perda. Olha, eu sou o cara em todos os lugares. Pronto, hoje eu dou como perda. Estou nascendo de novo. Estou nascendo de novo. Gugu dada, pudu dada. Espiritualmente nós precisamos. Porque daí o Espírito de Deus vai poder dizer, agora filho, senta aqui. Papai vai te ensinar. Está tudo feio? Não, filho. Está tudo bonito, eu sou contigo. Aí você vai olhar e falar assim, papai, é verdade. Eu me lembro de um filme, como que é aquele não sei o que, Smith, que ele... A Procura da Felicidade. Que ele está dentro do metrô, dentro do banheiro. Dormindo, sem nada, dentro do banheiro. E aí ele... junto com o filho, e o filho vendo tudo aquilo, ele começa a falar de algo bonito, e o filho entra na história, e eles brincam, e aquilo que era para chorar, eles estão se divertindo, estão sorrindo. Está entendendo? Na prática, é o que Jesus quer fazer com você. Você pode ver, você pode não entender, mas ele vai ter uma história de esperança para você. Por isso Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer também esperança, palavra de esperança. Por isso não me importa como você chegou hoje aqui, eu sei que tua vida vai melhorar. Eu não sei como está a sua família, nem sei dos problemas que você passa,
Não sei das dificuldades que você passou ao longo da semana, mas eu sei que vai melhorar. Eu sei que você vai ser feliz. Eu sei que os sonhos que você tanto tem, você vai realizar. Se você não realizar os teus sonhos, você terá sonhos maiores. Mas você sempre vai estar sonhando. Brincava com a Cris antes do culto começar. Eu lembro quando ela orava para o Carlão aceitar Jesus. Depois ela sonhou para o Carlão se batizar. E na semana do batismo nós ficávamos assim, será que vai, Cris? Será? Ontem o Carlão foi ser formado como missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus! E aí eu me emociono, sabe? Eu me emociono porque eu vi, eu acompanhei e eu encorajei. E nesse período todo, a gente sonhava com ele se batizando e Deus falou assim, não, eu tenho coisa maior. Eu tenho coisa maior, tenho coisa melhor. Está entendendo? E assim como a Cris sonhava com algo que para ela seria grande e Deus fez muito maior, assim também serão os seus sonhos. Assim, é as coisas que você está projetando. Você está projetando algo, mas Deus está projetando coisas muito maiores, muito melhores. Sabe por quê? Porque se os olhos são bons, tudo é bom. Tudo é bom. Se os olhos são ruins, tudo é ruim. E a palavra do Senhor diz que os olhos é a candeia, é a porta, a janela, para iluminar tudo dentro de mim. O que você está colocando para dentro? Tua janela está fechada. Está na hora de você começar a tirar as teias de aranha. Porque hoje essa janela vai abrir. Eu creio que essa janela vai abrir. Por isso Paulo diz, descobri o segredo. Olha que ele fala lindo. Agora vamos ler novamente o finalzinho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É este Deus que vai mudar a tua história. É esse Deus que mudou a história de Paulo, mudou a minha e vai mudar a sua. Mas é pela fé. Pela fé na sua palavra. E não na nossa experiência de vida. E não na experiência de vida de ninguém. É pela palavra. Pela palavra. Amém? Palavra do Senhor para você.